Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de História do Direito e Direito Romano para as turmas do primeiro semestre C e D do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos tratar da aula número 8, Direito Romano. Nós já estudamos o Código de Ur-Nammu, o Código de Hammurabi, a legislação mosaica, estudamos a legislação grega e agora estamos iniciando o estudo do direito romano. Não é um estudo muito aprofundado por dois motivos. Primeiro, que vocês estão no primeiro semestre. E segundo, porque existem mais matérias para ser ministradas. Então não posso ficar especificando e aprofundando no direito romano, apesar de ser muito importante. É a base do direito. Mas, de acordo com que o nosso cronograma, vamos tratar hoje, então, do conceito do direito romano. O direito romano é um conjunto de regras jurídicas que vigoraram no Império Romano durante 12 séculos. Isto é, cada século tem 100 anos. Imagine você estudar um povo com uma norma durante 1.200 anos. Porque ele vai desde a fundação de Roma em 753 anos antes de Cristo até a morte do imperador Justiniano em 1453 depois de Cristo. Isso para alguns autores. Portanto, nós já sabemos esse conceito que o estudo é muito importante das normas que vigoraram por 1.200 anos. Mas essa importância é de quê? Ela serve como estudo e nos ensina como o direito é uma ciência, é produzida pelo ser humano, mas é uma ciência sistemática, porque emana o direito da consciência do povo e vai alcançando um nível de desenvolvimento superior em cada período histórico. O povo vai sempre evoluindo nos seus costumes, portanto, vai gerando mais dúvidas, problemas. E para resolver os problemas, criam-se normas, e as normas vão sempre evoluindo. E ainda o direito romano tem como importância fornecer ao jurista a sua linguagem, a sua maneira de pensar os problemas, oferecendo ainda os elementos históricos e a compreensão dos institutos modernos. Então, aquilo que já aconteceu, muitas normas foram utilizadas e muitas não deram certo. Então, cada vez que há uma novidade, sempre temos que evoluir. E, portanto, nós vamos trabalhar em divisão. Vamos dividir o direito romano em 3 períodos. O primeiro período, que vai da fundação de Roma até a Lei das 12 Tábuas. O segundo período vai da Lei das 12 Tábuas até o Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano. É o corpo do direito civil do imperador Justiniano. E o terceiro período vai da criação do Corpus Iuris Civilis de Justiniano até o fim da Idade Média. E nesse estágio fica mais simples com esses períodos. Vamos começar já com o primeiro período romano. Ele inicia com a história e a cultura romana desde Rômulo e Remo, que foram sucessores e netos do Númitor, o rei de Alba Longa. Então nós tínhamos um território chamado Alba Longa e o rei, o 13º rei de Alba Longa, chamava-se Númitor. E ele teve 2 netos, Rômulo e Remo. E Rômulo e Remo fundaram Roma em 753 anos antes de Cristo. Isso significa o seguinte: na história não está determinado quem foram os pais de Rômulo e Remo, só que foram netos do rei Númitor. Devido à ausência dos pais, nós temos a lenda
de que Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba. Por isso que o símbolo de Roma é uma loba com 2 meninos embaixo na teta. Significa que os dois foram amamentados por essa loba. Então, cada vez que você observar esse símbolo, é o símbolo de Roma. Por quê? Porque nós não temos na história os pais de Rômulo e Remo, mas foram eles que fundaram Roma. Muito bem. E como era a constituição política naquele primeiro período romano? Nós tínhamos o rei, o senado e os comícios. Vamos falar primeiro do rei. O rei era o magistrado único vitalício, isto é, ad eterno, que como chefe do Estado, ele tinha o comando supremo do exército, o poder de polícia, as funções de juiz e de sacerdote e amplos poderes administrativos. Era o rei que declarava a guerra e decretava a paz. É o Todo-Poderoso, mandava em tudo. Mas nós tínhamos o Senado. O Senado era formado como o Conselho do Rei. São membros denominados senatores, com T, e também chamado de patres. Então, os senatores eram um colegiado que aconselhava o rei e estavam num lugar chamado Senado. Observe que o nome vem até os dias de hoje, como nós temos aqui no Brasil o Congresso Nacional e o Senado Federal. Então, o Senado é o lugar onde ficavam os senadores, chamado na época de senatores. E tínhamos também os comícios. Comícios eram uma assembleia convocada pelo rei. Quando o rei queria conversar com o povão, ele mandava, chama todo mundo que eu vou dar aqui uma norma, eu vou falar. Era o chamado comício. O rei falava para o povo. E é interessante que nos dias de hoje, quando nós temos aí campanhas para eleições, então vai o prefeito no palanque, vai o vereador no palanque, e todo mundo fala, você não vai no comício? Você não vai no comício? Então, na realidade, o comício é aquela quantidade de pessoas que vai ouvir o candidato falar nos dias de hoje. Mas esse nome comício veio do direito romano, onde o rei, quando fosse falar com o povo, aquela assembleia, lá era o nome de comício. Muito bem. Como era a sociedade romana? A sociedade romana era organizada pelos patrícios, eram as gentes. Era formada por homens livres, agrupados em clãs familiares do tipo patriarcal. Então, eram os patrícios pessoas abonadas, trabalhavam. Mas tinha também na classe social as gens. Gens era um grupo de pessoas que se aglomeravam de famílias que, segundo as circunstâncias ou a fortuna, podia constituir uma grande casa ou um município. Os membros da gens se reputavam consanguíneos. Não era parente consanguíneo, mas funcionava assim. Você tem uma família, você tem uma casa próximo da minha casa. Então nós agrupávamos as nossas casas, formando um vilarejo para também se proteger, de acordo com a fortuna de cada um. Ou uma grande casa com as pessoas lá vivendo. Então nós temos os patrícios abonados, nós temos as gens, famílias também de aglomerações. E também nós podemos encontrar os clientes. Quem eram os clientes? Clientes eram um conjunto de pessoas estrangeiras, refugiadas, escravas, agregadas aos patrícios, que viviam sob a proteção do paterfamilias. Então, os patrícios abonados tinham os escravos. Então, os escravos eram uma classe chamada clientes. Então, vamos dizer que uma classe ABC. A classe A, os patrícios, a classe B, os gens, e a classe C, na realidade, não era nem classe, mas eram os escravos que viviam por dependência dos patrícios. Muito bem. Feito isso, entendemos a parte política e a parte social, vamos entender as fontes do direito romano. Quais são as fontes? Da onde vem o direito romano? Vem do costume do povo, a maneira que o povo vivia
e também da lei. 1.200 anos com normas, então a fonte, a origem do direito romano está na lei, mas também no costume do povo. E aí podemos falar da fundação da República. Por que falar da fundação da República? Porque quando o povo verificou que o monarca estava arrasando, abusando, foi retirado o monarca. Foi abolido a monarquia, que era o rex, que é o rei. Ele foi abolido. Então iniciou em 510 anos a 27 anos antes de Cristo, contagem regressiva, porque nós estamos falando de antes de Cristo, então vamos regredindo. Nós vamos falar da fundação da República. Então aparece a República Romana na abolição da monarquia, sai o rei. E no lugar do rei apareceu uma nova ordem da cidadania e da Assembleia Comicial, de acordo com a magistratura, o Senado e o povo. Então, se nós tínhamos na época do monarca, que era o rei, sai o rei, na República entra o magistrado. Sai o Senado e continua a estrutura Senado, com os conselheiros do Senado para elaborar leis. E o povo ainda continua, que era o comício. Então, nós podemos comparar rei, Senado e comício. Agora nós temos no lugar do rei o magistrado, continua o Senado e no lugar do comício o povo. Então essas são as características essenciais. E o detalhe, como tirou o rei para evitar com que o magistrado seja também o todo-poderoso, o que fizeram? Magistrado, agora você vai ter dois requisitos. Primeiro, colegialidade. Você não decide sozinho, sempre no colegiado. E segundo, temporalidade. Magistrado, você não vai ficar de eterno, você vai ficar um tempo. Depois você sai e nós vamos colocar outro. Dessa forma, esse magistrado não seria, em tese, igual ao rei anterior. Então nós tínhamos dois tipos de magistrados. Os generais, também chamados de pretores, e os juízes, também chamados de iudices. Os generais, pretores, eles ficavam fora do muro de Roma, atendendo o povo, já decidindo, já resolvendo. E se o general ou pretor não conseguisse resolver o caso ou não era de sua competência, ele pegava o caso e trazia para Roma, para dentro do muro de Roma, e lá no fórum iria encontrar os juízes, os iudices. Então os juízes atuavam dentro do muro de Roma, no fórum, para decidir as causas internas, enquanto que os generais ou pretores ficavam fora do muro de Roma. Era assim que era a estrutura inicial. E hoje não é tão diferente assim, ok? Então está aí a minha videoaula do primeiro período romano, a parte superficial do direito romano. Como eu disse, não é possível aprofundar em 15 minutos de aula, mas vocês já tiveram aula comigo na videoconferência em sala de aula, que nós tivemos muito tempo para discutir sobre o assunto. E acompanhe comigo, portanto, essa videoaula no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. E não esqueça de entrar no Moodle, isto é, na plataforma EVA da Universidade de Taubaté, para adquirir os slides dessa aula que eu já postei, ok? Então, até mais, vocês vão acompanhar ainda essa aula 8 em outras partes, tratando do segundo e terceiro períodos romanos. Até mais!